Salve, salve galera de Umbanda! Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou Marlon Martins, bem-vindos a mais um podcast Papo de Umbanda, um mergulho no sagrado. Bom, vamos dar continuidade ao assunto Exu, né, que foi assunto dos dois últimos capítulos no nosso Papo de Umbanda. E o nosso capítulo de hoje é Exu Orixá na Umbanda. E aí, minha gente? Tem ou não tem Orixá Exu na Umbanda? Bom, partindo do princípio de que a origem de Exu está na nação de Queto, e há um segundo princípio de que os orixás de Umbanda chegaram na Umbanda com seus nomes de orixás através de um sincretismo com os orixás da nação Queto. Por que não há no, digamos assim, panteão ou classificação de orixás de Umbanda, por que não há Exu na nossa querida Umbanda, principalmente na Umbanda tradicional popular ou na Umbanda popular tradicional? Por quê, gente? Ah, Marlon, mas eu tenho lido por aí, visto algumas doutrinas, alguns estudos que tem sim orixá Exu na Umbanda. Bom, gente, realmente tem algumas doutrinas aí de Umbanda, né, trazendo o orixá Exu para o culto dentro da Umbanda. Como o Marlon aprendeu nas escolas por onde ele passou, quando eu digo escolas, nos terreiros por onde eu passei, que eu tive a felicidade de passar, aos quais eu sou muito grato, graças a Deus por ter conhecido esses terreiros, foram locais onde eu adquiri toda a minha cultura, doutrina e disciplina. Enfim, o que acontece, gente? Quando a Umbanda começou a ser fundamentada e formada, né? Nós já tivemos aqui alguns capítulos atrás explicando que os orixás de Umbanda estão divididos em duas classes: orixá maior e orixá menor, ou orixá maior e orixá falangeiro. Orixá menor e orixá falangeiro na Umbanda é a mesma coisa, né? Então a gente para pensar, poxa, Marlon, então na Umbanda que está cultuando aí o orixá Exu, estão querendo dizer que Marabô, Meia-Noite, Pinga-Fogo, Exu-Pimenta, Tranca-Ruas, Caveira, Caveirinha, enfim, essa série de gente aí são orixás? Não. Embora a etimologia da palavra orixá signifique ori, cabeça, ixá, raio de luz, ou raio de Deus, ou ainda poder de Deus, ainda que a etimologia seja poder de Deus na cabeça, ou manifestação de Deus na cabeça, ainda assim, essas entidades não são consideradas orixá Exu na Umbanda. Essas entidades são consideradas linhas de trabalho, não são consideradas linhas de Umbanda. Bom, mas como é isso, Marlon? Se estão cultuando o orixá Exu na Umbanda, então o orixá Exu na Umbanda é também uma linha de Umbanda? Então o orixá Exu está correspondente e responsável por uma linha vibratória de Umbanda, de uma faixa vibratória, como já foi explicado aqui? Olha, gente, na Umbanda popular tradicional, eu digo que não. Por quê? Porque na Umbanda popular tradicional, vamos ao papel do Exu na Umbanda popular tradicional, tá, gente? Que é a Umbanda que, vamos dizer assim, ela não é pura, porque, na minha opinião, não existe Umbanda pura e Umbanda traçada. A Umbanda, ela já nasceu misturada.
Essa é a grande sacada e a grande graça da Umbanda. Ela já nasceu misturada. Então não tem esse negócio de pura e traçada. Existe a Umbanda que é um pouco mais puxada para os ritos, candomblecista, a Umbanda que tem a sua liturgia um pouco mais puxada para os ritos kardecistas, ou até mesmo católicos, enfim, ou até mesmo mais para pagelança indígena, para o xamanismo, enfim. O que o Marlon está querendo dizer com isso? O papel da entidade Exu na Umbanda é fazer a comunicação entre os orixás, como eu falei nos outros 2 capítulos de Exu, não é isso? Exu é a sagacidade, é a politicagem, é totalmente sociável, né? É a malandragem, é a verbalização, é a facilidade de verbalizar, é a facilidade de se comunicar. Então, Exu é a comunicação entre os orixás, Exu traz a comunicação dos orixás, Exu faz a comunicação do nosso plano físico para com o plano espiritual, Exu faz a comunicação entre os orixás e seus médios, Exu faz... Enfim, Exu é o dom da comunicação em geral. E qual é o papel essencial de Exu na Umbanda? O papel essencial de Exu na Umbanda é transitar entre as faixas vibratórias, ou seja, transitar entre os orixás maiores, que têm em sua escala hierárquica os orixás menores. Ou seja, se a principal tarefa de Exu na Umbanda, Exu entidade, né, Tranca-Rua, Marabô, Tiriri, enfim, é transitar entre as faixas vibratórias para que ele tenha acesso e relacionamento aos orixás menores e orixás falangeiros, então está praticado aí na Umbanda popular tradicional que Exu não é orixá, e sim uma entidade. Ou seja, Exu não responde por uma faixa vibratória, como Xangô responde à faixa vibratória da justiça, do julgamento, do equilíbrio. Assim como Iemanjá responde à faixa vibratória da geração, do dom da vida. Não é isso? Exu não responde a uma faixa vibratória. Por quê? Porque ele está em todas as faixas vibratórias. Ele é o responsável por essa comunicação e essa dinâmica. Ele faz a roda girar. Então, essa é a explicação do porquê Exu na Umbanda não é orixá. Porque ele é entidade que transita entre as faixas vibratórias para que seja possível fazer a engrenagem girar. Entenderam agora, meu povo? Ah, Marlon, mas então não tem um orixá Exu na Umbanda? Não sei, não tem uma energia que possa ser chamada de orixá na Umbanda, é orixá Exu? Gente, orixá na Umbanda, que está diretamente ligado a Exu, é Ogum. Por quê? Quando o Exu faz a comunicação e ele transita, não é isso? Ele tem também um papel de executor. Né? Imagine no nosso mundo físico, né? Uma delegacia de polícia, onde o delegado é Ogum e os policiais são os Exus e Pombageiras. É mais ou menos assim que funciona, né? Se fôssemos fazer uma equiparação para poder ter um certo entendimento dos trabalhos dos Exus. Então eles estão ali, se comunicando a todo momento e executando, se comunicando e executando. Então qual é o orixá sincretizado com o Exu na Umbanda? É Ogum, gente. E aí o Marlon diz que provavelmente, Marlon, como sempre gosta de ressaltar, não é o dono da palavra, mas os estudos da Umbanda nos mostram que o orixá maior é faixa vibratória. Faixa vibratória tem infinitas outras faixas vibratórias. Um orixá é energia, não é isso? Então, como que algumas doutrinas de Umbanda estão cultuando o orixá Exu?
Porque provavelmente eles estão cultuando uma energia e nomeando-a de Exu. Mas para mim, entre aspas, essa energia é Ogum. Entendeu, gente? Isso sobre o ponto de vista da Umbanda popular tradicional. Marlon está aqui para dizer que as outras doutrinas estão erradas. Marlon está aqui para debater, para bater papo, trazer as ideias e vamos estudar, minha gente. Entendeu? Eu não sou o dono da verdade. Mas é mais ou menos por aí, gente. Orixá na Umbanda popular tradicional, Orixá Exu, não existe. Existe Ogum, que é um orixá que está diretamente ligado a Exu e Pombagira. E aí a gente falando novamente, como não há uma faixa vibratória Exu na Umbanda, não é possível haver um orixá menor Exu. Aí tem sim as entidades Exus de Umbanda, e aí Exus e Pombagira. Bom, gente, esse assunto sobre Orixá Exu é algo muito, muito, muito complexo, que envolve muito estudo e também envolve muita prática, tá? Mas é importante ter a consciência, né, ter a maturidade para entender que em momento algum nas esferas superiores houve algum tipo de, sei lá, talvez alguém ache ou já possa ter achado que em algum momento houve um certo preconceito com Exu para que o mesmo não fosse transformado em orixá na Umbanda, né? Porque nós sabemos que dentro da Umbanda os mais injustiçados, os mais caluniados, os mais mal falados é Exu e Pombagira. É ou não é, meu povo? Se perguntem, é ou não é? São os mais mal falados e injustiçados dentro da Umbanda. E será que é por isso que Exu não foi transformado em orixá quando a Umbanda começou a ser formalizada, quando ela começou a ser provavelmente organizada hierarquicamente nos planos espirituais? Será que Exu já não foi ali já mal visto? Pô, Exu, orixá, gente, eu acho que isso não vai ficar legal não, hein? Será que já houve esse preconceito lá atrás? Gente, não tem nada a ver, porque o plano espiritual, as esferas superiores, ela é perfeita, totalmente equilibrada. E qual é o fundamento disso que o Marlon está falando? O fundamento é esse: Exu não corresponde à faixa vibratória, porque Exu está em todas as faixas vibratórias através das entidades que conhecemos como Exu isso, Exu aquilo, Pombagira isso, Pombagira aquilo. Pronto! Temos que ter maturidade para entender o fundamento das coisas. Então, em momento algum, houve preconceito da própria esfera espiritual, esfera superior, para com o nosso querido e amado Exu e Pombagira. Nada a ver. Na Umbanda popular tradicional, nós temos esse fundamento. Isso Marlon pode passar para vocês, graças a Deus, e espero que vocês repliquem isso. A cultura não pode morrer. Entendeu, gente? E por que mais um motivo também Exu não ser faixa vibratória? Porque ele está em todas as faixas vibratórias fazendo a comunicação. Porque Exu é entidade e é energia muito próxima de nós, encarnados, seres encarnados, muito próxima do próprio plano físico, muito próxima dos nossos costumes, muito próxima dos nossos vícios e vontades, muito próxima do nosso ego. Ou seja, Exu está totalmente ligado ao maniqueísmo do ser em si, vamos dizer assim. Por que o Marlon está falando assim? Porque a Umbanda ela não é uma religião maniqueísta. Ou seja, o que é maniqueísmo? Maniqueísmo é uma filosofia onde há uma separação entre Deus bom e diabo o mal. Como as igrejas, por exemplo. A Umbanda não é maniqueísta, porém, há uma filosofia maniqueísta do ser, da existência, da condição existencial de cada ser.
E aí Exu está totalmente ligado a esse maniqueísmo pessoal.